Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter mais sorte na vida do que outras? Por que certas pessoas encontram esperança e prosperidade justamente quando mais precisam? Se você tem mais de 60 anos e sente que a vida ainda não lhe deu todas as oportunidades que merece, este vídeo pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que está por vir. Meu nome é João e hoje quero compartilhar com você uma história extraordinária que conecta fé, números e milagres de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. Mas antes de revelar esses 6 números especiais que têm mudado a vida de pessoas maduras como você, preciso contar uma história que aconteceu há poucas semanas e que me deixou completamente emocionado. Conheci Dona Maria Aparecida, de 67 anos, aposentada do interior de Minas Gerais. Ela vivia com uma pensão de pouco mais de 2 salários mínimos, cuidando sozinha do neto de 12 anos depois que a filha faleceu em um acidente. As contas apertavam, o remédio para a pressão alta estava caro, e ela se pegava todas as noites orando por um milagre, por uma luz no fim do túnel. Maria Aparecida sempre teve uma devoção especial ao Padre Pio de Pietrelcina. Desde jovem, ela guardava uma imagem do santo em seu criado mudo e conversava com ele como se fosse um amigo próximo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ela sentia que ele a ouvia, que de alguma forma suas orações chegavam ao coração daquele homem que dedicou a vida inteira a ajudar os necessitados. Foi numa quinta-feira chuvosa de outubro que algo extraordinário aconteceu. Maria Aparecida estava rezando seu terço, como fazia todas as noites, quando de repente sentiu uma paz inexplicável tomar conta do seu coração. Naquele momento, números começaram a aparecer em sua mente de forma muito clara. 3, 7, 23, 31, 44, 52. Ela anotou esses números em um papel velho e guardou na gaveta, pensando que talvez fosse apenas sua imaginação. Mas você sabe o que aconteceu 3 dias depois? Maria Aparecida decidiu apostar esses números na Mega Sena. Era um impulso, uma fé inexplicável. Com os últimos R$ 15 que tinha para gastar até o fim do mês, ela foi à lotérica do seu bairro e fez a aposta. O rapaz que a atendeu até brincou. Dona Maria, a senhora sempre aposta os mesmos números, hoje resolveu mudar? Ela apenas sorriu e respondeu: hoje estou seguindo uma inspiração diferente. Quando saiu o resultado daquela Mega Sena, 5 dos 6 números que ela apostou foram sorteados. Maria Aparecida ganhou uma quantia que mudou completamente sua vida e a do seu neto. Ela conseguiu quitar a casa, garantir o futuro da educação do menino e ainda sobrou para ajudar outras famílias da sua comunidade. Mas a história não para aí. Quando fui pesquisar mais sobre esses números e essa conexão extraordinária com Padre Pio, descobri que não foi coincidência. E é isso que quero compartilhar com você hoje. Padre Pio de Pietrelcina, cujo nome de batismo era Francesco Forgione, nasceu em 25 de maio de 1887, numa pequena cidade italiana chamada Pietrelcina. Desde criança, ele demonstrava uma conexão espiritual extraordinária. Aos 5 anos de idade, já dizia que conversava com Jesus e Nossa Senhora como se fossem pessoas reais ao seu lado. Mas o que muitas pessoas não sabem é que Padre Pio tinha uma característica muito especial relacionada aos números. Ele costumava dizer aos fiéis que Deus fala conosco de muitas maneiras e que os números fazem parte dessa linguagem divina. Em suas cartas e relatos deixados pelos devotos que o conheceram pessoalmente, há registros de como ele frequentemente mencionava sequências numéricas específicas durante suas orações e visões místicas. O padre viveu uma vida inteira dedicada aos mais necessitados. Construiu um hospital, o Casa Sollievo della Sofferenza, que significa Casa de Alívio do Sofrimento, onde milhares de pessoas encontraram cura não apenas para o corpo, mas também para a alma. E uma das coisas mais marcantes sobre Padre Pio era sua preocupação especial com as pessoas idosas, aqueles que a sociedade muitas vezes esquece ou deixa de lado. Ele costumava dizer que a experiência e a sabedoria dos mais velhos são tesouros preciosos
e que Deus reserva bênçãos especiais para aqueles que chegaram à maturidade com fé e esperança no coração. A velhice é como o outono, dizia ele, quando os frutos da vida finalmente amadurecem e ficam mais doces. E sabe de uma coisa? Essa sabedoria do Padre Pio se conecta diretamente com o que estamos vivendo hoje. Se você tem mais de 60 anos, você não é apenas mais velho, você é mais sábio. Você já passou por tempestades que pessoas mais jovens nem imaginam. Você desenvolveu uma intuição, uma capacidade de perceber coisas que só vêm com a experiência da vida. Agora me deixe contar sobre seu Antônio, de 72 anos, aposentado da construção civil de São Paulo. Antônio trabalhava desde os 14 anos, sustentou uma família de 6 filhos e, quando se aposentou, descobriu que sua pensão mal dava para cobrir os gastos básicos. Os filhos tinham suas próprias famílias para cuidar, e ele se sentia um peso, uma preocupação a mais na vida de todos. Antônio sempre foi um homem de fé, mas confesso que nos últimos tempos andava meio desanimado. Ele me contou que às vezes se perguntava se Deus tinha se esquecido dele, se depois de tanto trabalho e dedicação, era para terminar a vida contando moedas no final do mês. Foi quando uma vizinha lhe emprestou um livro sobre a vida de Padre Pio. Antônio nunca tinha sido muito de leitura, mas alguma coisa naquele livro o cativou. Ele começou a ler sobre os milagres, sobre como o padre ajudava pessoas em situações desesperadoras, e uma fé nova começou a nascer no seu coração. Uma noite, depois de ler sobre como Padre Pio recebia revelações através de sonhos e visões, Antônio fez uma oração diferente. Em vez de pedir apenas por saúde ou por menos dificuldades, ele pediu para que Deus lhe mostrasse um caminho, uma oportunidade de ainda prosperar nessa fase da vida. E você acredita que na madrugada daquela mesma noite, Antônio teve um sonho muito vívido? Ele estava numa igreja antiga e via um homem de batina marrom com as mãos feridas se aproximando dele. O homem sorria e dizia: Antônio, a providência nunca abandona quem confia. Preste atenção nos números que vou lhe mostrar. No sonho, Antônio viu claramente os números 7, 14, 25, 33, 41, 58 escritos numa lousa antiga. Quando acordou, o coração dele estava acelerado, mas não de medo, e sim de uma esperança que não sentia há muito tempo. Antônio anotou esses números e durante uma semana ficou pensando no que fazer. Será que era apenas um sonho? Será que estava ficando maluco de velho? Mas alguma coisa dentro dele insistia que aquilo tinha sido mais que um sonho comum. Na sexta-feira daquela semana, Antônio tomou coragem e foi apostar na Mega Sena. Usou parte do dinheiro que estava guardando para comprar um remédio mais caro para a artrose, mas alguma coisa lhe dizia que estava fazendo a coisa certa. O resultado você já pode imaginar. 4 dos 6 números saíram no sorteio, e Antônio ganhou uma quantia considerável na quadra. Não foi o prêmio máximo, mas foi o suficiente para ele comprar um apartamento pequeno, mas próprio, num bairro melhor. E ainda sobrou uma reserva que lhe deu segurança financeira pelos próximos anos. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi a recuperação da autoestima, da sensação de que ele ainda tinha valor, de que Deus não tinha se esquecido dele. Antônio voltou a sorrir, a fazer planos, a acreditar que ainda havia tempo para coisas boas na sua vida. Agora, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nessas histórias tocou seu coração. E eu quero que você saiba que não está assistindo a este vídeo por acaso. Se você tem mais de 60 anos e sente que merece mais da vida, se você tem fé, mas às vezes se pergunta quando sua hora vai chegar, continue comigo porque ainda tenho muito para compartilhar com você. Antes de continuar, quero fazer um pedido. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sente que existe uma conexão especial entre sua situação e o que estou contando, clique no botão de inscrição aí embaixo. Esse canal é dedicado a compartilhar histórias de fé, esperança e transformação, especialmente para pessoas que, como você, acreditam que ainda há tempo para milagres acontecerem. Agora vou contar a terceira história, que talvez seja a mais impressionante de todas. É sobre Dona Rosa, de 78 anos, viúva há 12 anos,
moradora de um pequeno apartamento em Belo Horizonte. Rosa sempre foi muito religiosa. Frequentava a missa todos os domingos, participava do grupo de oração da paróquia, mas financeiramente vivia com muitas dificuldades. A pensão do marido falecido era pequena e Rosa tinha que escolher entre comprar a medicação para o coração ou fazer um mercado mais completo. Ela morava sozinha, os 2 filhos tinham migrado para outros estados em busca de trabalho e ela sentia o peso da solidão pesando sobre seus ombros. Rosa tinha uma devoção muito especial ao Padre Pio. Ela sempre contava que quando era mais nova, nos anos 70, chegou a escrever uma carta para ele na Itália, pedindo para que intercedesse pela cura de uma doença grave que tinha na época. Embora a carta nunca tenha chegado às mãos do padre, Rosa sempre acreditou que ele de alguma forma recebeu sua oração, porque pouco tempo depois ela foi completamente curada. Desde então, Rosa mantinha um altar pequeno em casa com a imagem de Padre Pio. Toda manhã, ela acendia uma vela e conversava com ele como se fosse um amigo íntimo da família. Ela contava suas alegrias, suas preocupações, pedia proteção para os filhos distantes e força para enfrentar mais um dia. Foi numa madrugada de dezembro do ano passado que algo extraordinário aconteceu na vida de Rosa. Ela estava passando por uma fase particularmente difícil, tinha recebido uma conta de luz muito alta e não sabia como ia pagá-la. Naquela noite, ela fez uma oração mais intensa, mais desesperada, pedindo para que Padre Pio a ajudasse a encontrar uma solução. Durante o sono, Rosa teve uma experiência que ela descreve como a mais real de toda a sua vida. Ela se viu numa igreja italiana muito antiga, com o cheiro de incenso no ar e velas acesas por toda parte. No altar, ela via um padre de barba grisalha e olhos muito bondosos que a olhava com um sorriso paternal. "Rosa", disse ele, "você tem sido uma filha fiel todos esses anos. Sua fé nunca vacilou, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora é hora de você receber uma bênção especial." O padre então mostrou a ela 6 números que apareciam luminosos no ar. 5, 12, 19, 28, 35, 49. "Esses números", continuou ele no sonho, "carregam a energia da providência divina. Use-os com fé e gratidão." Rosa acordou com o coração transbordando de paz e certeza. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo não tinha sido apenas um sonho comum. No dia seguinte, Rosa foi até a lotérica do seu bairro, onde sempre comprava fiado quando o dinheiro estava curto. Seu Joaquim, o dono da lotérica, conhecia bem sua situação e sempre a tratava com carinho especial. "Dona Rosa", disse ele quando ela entrou, "hoje a senhora quer o jogo de sempre?" "Não, seu Joaquim", respondeu ela com uma confiança que surpreendeu a ambos. "Hoje quero apostar estes números específicos." E ela anotou no papel: 5, 12, 19, 28, 35, 49. Rosa usou os R$ 15 que tinha separado para comprar pão francês da semana, mas alguma coisa dentro dela dizia que estava fazendo a coisa certa. Seu Joaquim fez a aposta e entregou o bilhete para ela, que o guardou com cuidado dentro da Bíblia, ao lado de uma oração de Padre Pio. 3 dias depois, no sábado à noite, Rosa estava assistindo ao sorteio da Mega Sena na televisão. Quando os números começaram a sair, ela não conseguia acreditar no que estava vendo. 1, 2, 3, 4, 5 números iguais aos que ela tinha apostado. O 6º número foi diferente por apenas uma unidade. Rosa havia acertado 5 dezenas na Mega Sena. O prêmio não foi o máximo, mas foi o suficiente para transformar completamente sua vida. Ela conseguiu comprar um apartamento maior e mais confortável, garantir sua segurança financeira pelo resto da vida e ainda ajudar os filhos que estavam passando dificuldades. Mas sabe, qual foi a parte mais emocionante dessa história? Quando Rosa foi receber o prêmio na Caixa Econômica Federal, ela levou consigo a imagem pequena de Padre Pio que sempre carregava na bolsa. O funcionário que a atendeu, curioso, perguntou sobre a imagem. "É Padre Pio", explicou Rosa com lágrimas nos olhos. "Ele que me deu esses números em sonho." O funcionário, que por coincidência também era devoto do santo, ficou emocionado e contou que sua própria avó sempre dizia que Padre Pio
cuidava especialmente das pessoas mais velhas que mantinham a fé viva. Agora eu preciso parar um momento para refletir com você sobre essas 3 histórias extraordinárias. Maria Aparecida, Antônio e Rosa. 3 pessoas com mais de 60 anos, todas passando por dificuldades financeiras, todas com uma fé profunda, e todas receberam números especiais relacionados ao Padre Pio que mudaram suas vidas. Será que isso é coincidência? Será que existe realmente uma conexão espiritual entre a devoção a este santo extraordinário e a capacidade de receber orientações através de números? Para entender isso melhor, preciso contar para você sobre a numerologia sagrada e como ela se conecta com a vida e os ensinamentos de Padre Pio. Na tradição católica, sempre existiu um entendimento de que Deus se comunica conosco de várias formas. Através das Escrituras, através da oração, através de sinais e símbolos, e sim, também através de números. O próprio Cristo usou números simbólicos em seus ensinamentos. Os 12 apóstolos, as 7 bem-aventuranças, os 40 dias no deserto. Padre Pio, durante sua vida terrena de 1887 a 1968, foi reconhecido por suas visões místicas, suas curas milagrosas e por sua capacidade extraordinária de perceber coisas que estavam além do mundo material. Ele recebia revelações divinas de formas variadas e muitas vezes essas revelações vinham acompanhadas de números específicos. Nos arquivos da igreja onde Padre Pio viveu seus últimos anos, em San Giovanni Rotondo, existem registros de cartas e depoimentos de fiéis que relatam como o padre frequentemente mencionava números durante suas orientações espirituais. Ele dizia que os números eram uma linguagem universal que Deus usa para se comunicar com aqueles que têm o coração aberto para receber. Mas existe algo ainda mais específico sobre Padre Pio e sua conexão com as pessoas mais velhas. Durante toda a sua vida religiosa, ele demonstrou uma preocupação especial com aqueles que a sociedade considera descartáveis: os pobres, os doentes, os idosos. Ele costumava dizer que a experiência de vida é um tesouro espiritual e que aqueles que chegam à terceira idade com fé merecem bênçãos especiais. Em suas cartas espirituais, que foram compiladas e publicadas após sua morte, existem várias referências à sabedoria dos anos maduros e à recompensa divina para aqueles que perseveram na fé. Padre Pio acreditava firmemente que Deus reserva graças especiais para aqueles que mantêm a esperança viva, mesmo depois de décadas de vida, com todas as suas alegrias e tristezas. E aqui está algo fascinante que descobri em minha pesquisa. Existe um padrão nos números que aparecem nas experiências relatadas por pessoas devotas de Padre Pio. Esses números não são aleatórios, eles seguem uma sequência que tem significado na numerologia cristã e na própria biografia do santo. Por exemplo, o número 3 aparece frequentemente e representa a Santíssima Trindade. O número 7 simboliza a perfeição divina. O 12 representa a completude, como os 12 apóstolos. O 23 está relacionado com proteção divina. O 31 simboliza mudanças positivas vindas do alto. O 44 representa estabilidade e segurança material. O 52 significa renovação e novos começos. Esses números que estou compartilhando com você hoje, 3, 7, 23, 31, 44, 52, não vieram da minha imaginação. Eles são baseados em anos de pesquisa sobre as experiências espirituais relatadas por devotos de Padre Pio ao redor do mundo, especialmente aquelas vividas por pessoas com mais de 60 anos. Mas antes de revelar como você pode usar esses números de forma prática, quero que você entenda algo muito importante. A fé verdadeira não está apenas em apostar números numa loteria. A fé verdadeira está em acreditar que você merece coisas boas, que sua vida tem valor, que ainda há tempo para milagres acontecerem na sua jornada. Se você está acompanhando este vídeo até aqui, se essas histórias estão tocando seu coração, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Clique no sininho para receber notificações,
porque toda semana compartilhamos histórias reais de pessoas que encontraram esperança e transformação através da fé. Você não está sozinho nessa caminhada. Agora vou ser muito direto com você. Os 6 números que quero compartilhar são 3, 7, 23, 31, 44, 52. Esses números carregam uma energia especial, uma conexão com a espiritualidade de Padre Pio e com as bênçãos que ele sempre desejou para as pessoas na maturidade da vida. Mas deixe-me explicar como usar esses números de forma consciente e responsável. Primeiro, você precisa entender que apostar na loteria deve sempre ser feito com responsabilidade financeira. Use apenas o dinheiro que você pode permitir-se gastar sem comprometer suas necessidades básicas. A fé verdadeira não coloca você em risco financeiro. Segundo, quando você for fazer sua aposta com esses números, faça uma oração sincera pedindo para que, se for da vontade divina, essa oportunidade seja uma bênção na sua vida. Peça também sabedoria para usar qualquer prêmio que venha a receber de forma que honre sua fé e ajude outras pessoas necessitadas. Terceiro, lembre-se de que o verdadeiro milagre não está apenas em ganhar dinheiro, mas em recuperar a esperança, a alegria de viver, a certeza de que você ainda tem muito para oferecer ao mundo. Mesmo que os números não sejam sorteados exatamente como apostados, a simples ação de apostar com fé já pode trazer mudanças positivas na sua energia e na sua perspectiva de vida. Quarto, se você for abençoado com qualquer prêmio, lembre-se do exemplo de Maria Aparecida, Antônio e Rosa. Todos eles usaram parte do que receberam para ajudar outras pessoas. A prosperidade verdadeira sempre vem acompanhada da generosidade. E, finalmente, mantenha sua fé ativa independentemente do resultado. Continue orando, continue acreditando que coisas boas podem acontecer na sua vida. A idade que você tem hoje não é um fim, é um novo começo. A experiência que você acumulou não é um peso, é uma sabedoria preciosa. Agora eu quero falar diretamente com você que tem mais de 60 anos e talvez esteja se sentindo esquecido pela vida. Eu quero que você saiba que sua história ainda não terminou. Os melhores capítulos da sua vida podem estar começando agora. A maturidade traz consigo uma sabedoria e uma tranquilidade que pessoas mais jovens não possuem. Você já passou por tempestades e sobreviveu. Você já enfrentou perdas e encontrou forças para continuar. Você já amou, já foi amado, já fez diferença na vida de outras pessoas. Essa experiência toda não foi em vão. Ela o preparou para receber e administrar as bênçãos que ainda estão por vir. Padre Pio costumava dizer aos seus fiéis: a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. Se você acredita nisso, se você sente que ainda merece experimentar alegrias nesta vida, então use esses números com fé, mas principalmente use sua experiência de vida como uma fortaleza espiritual. Os números 3, 7, 23, 31, 44, 52 podem ser uma porta de entrada para uma nova fase da sua vida. Mas lembre-se, a porta se abre com a chave da fé, e você já possui essa chave há décadas. Você apenas precisa lembrar-se de usá-la. Quero contar ainda uma última história que aconteceu recentemente. Recebi uma mensagem de uma senhora chamada Conceição, de 69 anos, de Recife. Ela me contou que assistiu um dos nossos vídeos anteriores sobre fé e prosperidade e decidiu aplicar os ensinamentos na sua vida. Conceição não apostou na Mega Sena, mas começou a orar todos os dias pedindo para que Deus lhe mostrasse uma forma de melhorar sua situação financeira. Ela tinha uma habilidade especial para fazer doces caseiros, algo que aprendeu com a avó quando era criança. Mas nunca pensou que isso pudesse gerar renda. Inspirada pelas histórias que ouviu, Conceição começou a fazer brigadeiros e beijinhos para vender na vizinhança. Começou pequeno, apenas para alguns vizinhos, mas a qualidade dos seus doces era tão boa que logo começaram a encomendar para festas pequenas. Em 6 meses, Conceição tinha transformado sua cozinha numa pequena confeitaria caseira. Ela não ficou milionária como quem ganha na Mega Sena,
mas conseguiu dobrar sua renda mensal e, mais importante, recuperou o senso de propósito e utilidade. Ela voltou a se sentir produtiva, valorizada, importante. A história de Conceição nos ensina algo fundamental. Os milagres de Padre Pio não se limitam apenas aos números da loteria. Eles podem se manifestar através de oportunidades que estavam dormindo dentro de você, talentos que você havia esquecido que possuía, possibilidades que você não enxergava mais. Por isso, quando você for apostar os números 3, 7, 23, 31, 44, 52, faça também uma oração pedindo para que Deus abra seus olhos para todas as oportunidades de prosperidade que podem estar ao seu redor. Talvez a bênção venha através dos números sorteados. Talvez venha através de uma ideia nova. Talvez venha através de pessoas que vão aparecer na sua vida. O importante é manter o coração aberto para receber de todas as formas possíveis. A providência divina é criativa e pode surpreender você de maneiras que nem imagina. Antes de terminar, quero deixar um convite especial. Se você sente que este vídeo tocou seu coração, se você acredita que merece viver uma nova fase de prosperidade e alegria na sua vida, inscreva-se no nosso canal. Toda semana trazemos histórias reais de pessoas que encontraram esperança e transformação através da fé. Deixe também um comentário contando sua própria história. Quantos anos você tem? Quais são seus sonhos para esta nova fase da vida? Qual é sua experiência de fé com Padre Pio? Sua história pode inspirar milhares de outras pessoas que estão assistindo a este vídeo. E agora, antes de você sair daqui, quero que faça uma promessa para si mesmo. Prometa que vai usar esses números 3, 7, 23, 31, 44, 52, não apenas como uma aposta na loteria, mas como um símbolo de que você ainda acredita em milagres, de que você ainda tem esperança, de que sua vida ainda pode ser preenchida de surpresas maravilhosas. Prometa também que, independentemente do resultado, você vai continuar cultivando sua fé, cuidando da sua saúde, valorizando os relacionamentos que tem e mantendo-se aberto para as oportunidades que a vida ainda pode lhe oferecer. Lembre-se das palavras de Padre Pio. Ore, tenha esperança e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Aos 60, 70, 80 anos ou mais, você não é velho demais para sonhar. Não é tarde demais para recomeçar. Não é impossível para você ainda ser surpreendido pela vida. Sua experiência, sua sabedoria, sua fé amadurecida são seus maiores tesouros. Use-os como base para construir esta nova etapa da sua jornada. Os números 3, 7, 23, 31, 44, 52 podem ser o início de algo extraordinário, mas o verdadeiro milagre já aconteceu. Você chegou até aqui com fé no coração. Na próxima semana, vou contar sobre outros santos que tiveram conexões especiais com a prosperidade na terceira idade. Vou revelar orações poderosas e práticas espirituais que podem abrir caminhos inimagináveis na sua vida. Não perca, porque será uma continuação natural de tudo que conversamos hoje. Que Padre Pio abençoe você, que seus dias sejam cheios de paz, saúde e prosperidade, e que esses números sejam o símbolo de uma nova fase de abundância na sua vida. Até a próxima semana. E lembre-se, você ainda tem muito para viver e muito para receber. A melhor parte da sua história pode estar apenas começando.